Somente uma visão clara sobre o futuro te permite entrar em ação hoje para ganhar forças e reconstruir os muros que estão destruídos. Diga ao fraco: eu sou forte. Olá, aqui é Elaine Meirelles. Chegamos ao último episódio da série sobre a inteligência emocional e espiritual do grande Neemias, o grande líder. No episódio 1, nós vimos que Neemias, ao olhar para o passado, ele percebeu erros nele, erros no seu povo, e ele detectou que os muros estavam destruídos, os muros de Jerusalém estavam destruídos. No episódio 2, nós vimos que Neemias não permaneceu na condição de vítima. Ele falou com Deus. E ao falar com Deus, ele olhou para o futuro, teve uma visão do que poderia ser feito para reconstruir os muros. E entrou em ação, se posicionou como um vencedor. No episódio 3, nós vimos que pessoas com princípios e valores parecidos com o de Neemias se associaram a ele e participaram da reconstrução dos muros. Naquela ocasião e durante todo o tempo que Neemias projetou, executou e concluiu, inimigos se levantaram contra ele. Tentaram parar a grande obra que Deus realizava através de Neemias. Tentaram atacá-lo. Tentaram levantar falso testemunho contra ele e contra o povo. E durante todo o tempo, Neemias buscou forças, se conectando à fonte. Sempre que ele se sentia fraco, ele declarava: eu tenho visão do que precisa ser feito no futuro. Eu tenho conexão com Deus. Eu não vou parar. Veja bem, no capítulo 6 de Neemias, Neemias registra o seguinte. Vou ler um trechinho para vocês. Nossos inimigos viram que havíamos reconstruído o muro e não havia nenhuma brecha. Olha que legal, o muro foi feito com excelência, faltavam apenas as portas. E nesse ponto eles tramaram uma armadilha contra Neemias e contra o povo. Fizeram uma proposta. Quantas vezes, por conta de propostas, nós tiramos os olhos do propósito e nos perdemos no tempo? Mas Neemias estava antenado, ele estava conectado com Deus, conectado com a fonte, não tem como desviar do propósito. E os inimigos disseram assim: venha, vamos nos encontrar, vamos conversar. E eu mandei a resposta. Olha que resposta, gente. Estou executando um grande projeto, não posso descer. No texto está escrito que por 4 vezes o inimigo manda recado e por 4 vezes a minha resposta, disse Neemias, foi a mesma: não posso descer, estou executando um grande projeto. É preciso ter convicção. Neemias só fez isso porque ele tinha a visão clara do tempo futuro. Por isso ele entrou em ação, ele perdoou o passado, ele lembrava do passado, mas não era tão importante assim, não provocava dor, porque ele estava olhando para o futuro. E no presente, ele estava consciente que trabalhava em um grande projeto e não poderia parar de forma alguma. Muitas vezes na sua vida, você para porque você não consegue olhar para o futuro. Existem pessoas que só olham para o passado e dói e ficam paradas naquele tempo passado. E isso faz se estagnar no presente. Muitas vezes essa dor do passado, ela gera reclamação, murmuração. A pessoa não consegue ver mais nada além da sua dor. Essa semana eu escutei que nós só temos 2 opções. Ou nós temos comunhão com a nossa dor, ou nós temos comunhão com o Espírito Santo. Não tem espaço para as 2 coisas. E quem tem comunhão com Deus, avança para o futuro. Foi o que aconteceu com Neemias. Não satisfeito, está escrito ainda lá no capítulo 6 que os inimigos, mais especificamente Tobias, viu que não tinha como desviar Neemias daquele grande projeto. O que ele faz? Ele começa a levantar calúnias, levantar falsos contra Neemias e contra o povo. Ele manda cartas para o rei, ele manda cartas para Neemias dizendo assim: olha, vocês estão tramando uma revolta. Ele afirma isso: vocês estão tramando uma revolta. E Neemias simplesmente responde assim: não, não é verdade.
Quem fica muito preocupado em se defender não está descansando em Deus. Tem um versículo que diz assim: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você está realizando uma grande obra, não pare para ficar dando explicações, para ficar se defendendo. Deixa Deus te defender. Foi o que Neemias fez. Ele continuou, ele e o povo, vigiando e reconstruindo os muros. E continuou a grande obra. Ainda no capítulo 6, certamente Neemias, assim como eu e você, numa essência fraca, ele se sentiu enfraquecido. Prova disso foi a oração que ele fez. Está registrado que ele orou assim. Ele disse: Deus, Senhor, fortalece as minhas mãos. Quando ele faz essa oração, ele está dizendo: minhas mãos estão enfraquecidas, mas eu não vou parar, eu vou prosseguir. Ele não desistiu. Então, gente, não tem nenhum problema em ser vulnerável. Neemias foi vulnerável. Inclusive, existe um poder na vulnerabilidade. Olha, eu sou fraco. A Bíblia diz que o fraco precisa dizer para si mesmo: eu sou forte. Sabe por que o fraco diz que é forte? Porque na Bíblia também está escrito que quando nós somos fracos, o poder do nosso Deus, que é forte, se manifesta em nós. Olha que coisa deliciosa. Muitas pessoas, quando chegam ao final de uma obra, olham para o que foi feito e dizem assim: puxa vida, como eu estou cansado. Por que Deus permitiu que os meus inimigos não me dessem paz? Se realmente a reconstrução disso daqui é para Deus, por que é que Deus não me protegeu? Sabe por que Deus não nos livra das dificuldades, das frustrações, a resistência do inimigo, as calúnias, o falso testemunho? Tudo isso vem para nos ensinar a confiar em Deus, não em nós mesmos, e recobrar nossas forças para continuar a missão. No final, nós somos sempre mais fortes, fortalecidos em Deus, alcançando uma compreensão que uma pessoa que não passou pela dificuldade talvez não alcance. No finalzinho do capítulo 6 está escrito assim: Tobias continuou a me enviar cartas para me intimidar. Quer dizer, ele não parou, ele não descansou. Enquanto Neemias estava trabalhando, Tobias e os outros inimigos estavam trabalhando também para impedir a obra que Neemias estava realizando. E assim foi até que o muro foi totalmente reconstruído. E ao chegar ao final dessa grande obra, Neemias e o povo que estavam com ele, lá no capítulo 9 está escrito que eles prestaram cultos a Deus, que eles agradeceram a Deus. E a gratidão é uma característica das pessoas que dependeram de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer que seja maior do que a grandeza de Deus. Mas ainda assim, eu preciso cultivar um coração grato, porque a gratidão tem a ver com a essência divina. Existem muitas pessoas que fazem obras acreditando estar fazendo para Deus, mas muitas vezes estão fazendo para si. Quando nós fazemos algo na nossa força, nós nos cansamos. Eu conheço algumas pessoas que, após reconstruir alguns muros, começam a reclamar: nossa, mas eu estou muito cansado. Mas nossa, eu estava fazendo para Deus e os inimigos não me davam paz, por isso eu me cansei. Ou mais: olha, vejam o muro que eu fiz, e começam a atribuir a glória para si. Como é você na reconstrução dos muros? Neemias reconstruiu os muros, teve toda aquela dificuldade que a gente viu, concluiu e ao final deu glórias a Deus. Nós terminamos o livro de Neemias como começamos. Um homem que buscava tudo o que precisava em Deus. E ele termina a conclusão dos muros após a organização que foi feita. Ele não para. Não me parece que é alguém que está aposentando. Ele diz assim: em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Nessas palavras ele diz: eu estou pronto para avançar para o futuro. Aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Reconstruir.